Meus queridos e amados irmãos, plena paz a todos. Vai tudo bem contigo? Assim espero e desejo no Senhor, que em tudo te vá bem, que este vídeo te encontre bem. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos outorga em estar aqui servindo a noiva do Cordeiro com uma porção tão preciosa acerca do ministério da palavra, a exposição das lições bíblicas, cooperando assim com este trabalho tão glorioso chamado Escola Bíblica Dominical, também conhecida como a maior escola teológica do mundo. Seja muito bem-vindo, portanto, querido superintendente de escola bíblica, professores e alunos, amantes do conhecimento acerca da palavra de Deus. Este é um espaço que provera ao Senhor para crescermos na graça e no conhecimento. Quero aqui expor a minha gratidão ao nome santo do Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor Jesus vitalize as nossas faculdades mentais, que Ele possa nutrir a nossa capacidade de raciocínio e amplificar assim a nossa capacidade de absolvição. Tudo seja para louvor e honra do nome do Altíssimo. Lição de número 11 deste segundo trimestre, 16 de junho de 2024, a realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno. Assunto um tanto polêmico, porém necessário. Não é verdade? Para nós que somos salvos, é necessário falar sobre este assunto, todos os dias repassar o conteúdo deste assunto. Isso porque é inevitável não tocar neste assunto. Quando você fala de salvação, você precisa, obviamente, apresentar não apenas o Salvador, mas o porquê e como o Salvador está operando esta obra. Por que é necessário ele me salvar? Me salvar de quê? Qual o perigo, que por tal nível de agravamento foi necessário que o Salvador descesse e viesse em meu socorro? Pois bem, a lição de hoje não tem a função de colocar medo nos cristãos, mas sim no pecador. O assunto inferno não é para trazer medo ao crente, nem tampouco motivo para que ele continue avançando. Não. O assunto inferno é motivo e medo para aquele que está caminhando em direção para ele. Portanto, uma vez que nós estamos em curso para o céu, o assunto inferno deve servir apenas de munição para a nossa capacitação evangelizadora. Amém? O inferno hoje, este assunto, nós tratamos hoje como servos de Deus, eu digo hoje, no tempo presente, aquilo que nós estamos vivendo no tempo presente. Este assunto deve sim ser mencionado, mas não com o sentido de nos provocar medo. Ninguém deve ser incentivado a ir para o céu com medo de ir para o inferno. Servir a Cristo por medo de ir para o inferno. Não. Este assunto, inferno, para nós cristãos, é apenas um esclarecimento. Se quiser tomar como um lembrete, que sirva apenas por sentimento de gratidão ao Senhor, o teu Deus. Te agradeço, Jesus, porque era isto que eu merecia. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para nós, outrora, nos restava apenas uma mera expectação de dor, morrenda expectação de dor. Porém, o Senhor Jesus, operando a obra vicária na cruz do Calvário, nos concedeu um novo curso, um novo nome, uma nova identidade. Portanto, as coisas velhas se passaram. Dentre estas coisas velhas, o assunto inferno está abarcado. Não quero dizer, é importante eu deixar claro, não quero dizer que sou adepto do calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não.
Apenas digo e limito o meu pensamento acerca deste assunto, que o inferno não é mais uma realidade na vida daquele que está certo de seu amor e servidão, seu amor e devoção a Cristo Jesus. Se você assim procede, este é teu coração, o inferno não deve te trazer medo. Texto bíblico de Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação, nenhuma carta, nenhum decreto há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, meus queridos irmãos? Adentremos, portanto, a lição, fazendo menção do texto de ouro, o texto áureo. Está em Mateus capítulo 25, verso de número 41. Poderosa palavra do Senhor nosso Deus nos diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Sempre que a Bíblia quer falar de honra, lado para honra, ou um lado para concessão de vitória, a Bíblia faz menção à destra de Deus. Tá? Mas quando quer falar sobre desonra, sobre retrocesso, quando quer falar de condenação, sempre a Bíblia faz menção à esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática que o pastor Osiel Gomes extraiu acerca deste texto, sintetizando este texto, extraindo a alma deste texto, a verdade prática nos diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Bem, o inferno é um lugar real. Segundo detalhe é que ele é de dor, agonia e desespero. Isto porque a palavra inferno, o termo inferno, ele na verdade é uma expressão polissêmica. Isso veremos ao longo da lição. A expressão polissêmica quer dizer múltiplos termos e significados. Polissêmica, muitos sentidos, se adere para o termo inferno. Você percebe que hoje em dia o termo inferno é usado quando alguém quer xingar, como expressão chula, usa-se o termo inferno quando alguém quer expressar um período de sua vida, um momento de turbulência, terrível turbulência de sua vida. Ele usa o termo inferno. Alguém, quando quer falar de forma filosófica acerca de uma circunstância, acerca de uma adversidade, usa o termo inferno. Mas, biblicamente falando, o termo inferno, ele não é adulterado, ele tem um só sentido. E para aqueles que estão em Cristo, isto basta. O crente não pode adicionar sentidos a este termo inferno. Emprego desta palavra, ela pode ser polissêmica para o mundo, mas para nós que somos cristãos, ela possui apenas uma só designação: apresentarmos o lugar que foi feito para Satanás e seus demônios, e não para o ser humano. Surge-nos então a pergunta: como o ser humano vai parar lá? Através de que esta lei da condenação eterna ela foi instituída? Como se promulgou esta lei espiritual? O ser humano descendo para um lugar que não foi projetado para ele. Toda a expectação de dor que há no inferno, nós sabemos que foi projetado para Satanás e seus demônios. É isto que veremos ao longo desta lição. Portanto, adentremos aqui a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe é um peso que será dado no dia do julgamento final. Porém, o Senhor Jesus, em forma de alerta, está nos apresentando. Seres humanos vão parar lá como, de certa forma, podemos dizer, intrometidos. O inferno não era
para nós. Verso de número 41, verso de número 46 do capítulo 25 de Mateus, a leitura bíblica em classe nos diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pesado, não é? Mas é um peso que não nos pertence. Pois a carga que nos pertence, glorificamos a Deus, que o nosso Senhor Jesus já nos concedeu. Um jugo suave e fardo que é leve. Nada que seja contaminado, nada contaminado pelo peso da condenação eterna. A introdução bíblica nos apresenta esta lição da seguinte forma: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. Preste atenção, Novo Testamento. Ele é um dos assuntos principais do Novo Testamento. Mas não apenas está conferido ao Novo Testamento. Ele não é um assunto neotestamentário, mas em todas as Sagradas Escrituras nós encontramos citações acerca deste assunto chamado inferno. Ou seja, veterotestamentário, neotestamentário. Este assunto, esta realidade nos é apresentada. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos evangelhos. Interessante isso, né? O Senhor Jesus falou mais acerca do inferno do que do céu. Uai, irmão, se não é um assunto que deveríamos nos preocupar, de certa forma, não deveríamos nos preocupar, porque agora estamos em curso para o céu, porque o Senhor Jesus falou mais acerca dele? Porque o Senhor Jesus estava inaugurando a sua igreja. Lembre-se, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, ele precisava, como recurso, ministrar acerca desta realidade chamada inferno. Por mais que encantasse as pessoas a sua fala acerca do amor, sua fala acerca das bem-aventuranças, seus atos de misericórdia e bondade como sinais, prodígios e maravilhas, por mais que isto encantasse as pessoas, o nosso Senhor, ele é um Deus plenamente justo. Para ser mais preciso, ele é parâmetro de justiça. Ele precisava nos falar acerca de todo o compêndio da salvação. Portanto, toda esta lição estará orbitando em torno da palavra, do termo inferno. O termo inferno, ele é de origem latina. A primeira vez que vemos essa expressão é na Vulgata latina do monge São Jerônimo, né? O termo Vulgata do latim é o mesmo que comum, do latim comum, ou seja, do latim comum, a versão bíblica do latim comum apresenta a primeira vez este termo como infernum, no latim. Como lhes falei, uma expressão polissêmica. Haverão diversos termos ramificados desta raiz chamada inferno. Veremos acerca de Sheol, a expressão hebraica. Veremos acerca do Hades ou Hades, expressão grecisada do termo Sheol, ou seja, uma expressão emprestada para o grego, né? O que o judeu entendia como Sheol, o grego entendia como Hades. Mais que isto, um outro termo
muito conhecido, em especial nas mitologias gregas, veremos o termo Tártaro. Cada um destes lugares, cada um destes termos designam um lugar dentro do inferno. O inferno é todo o balão, mas cada um dos setores dentro do inferno possui o seu nome, seus respectivos nomes, né, que definam também o que acontece nestes lugares. Por fim, veremos o termo abismo ou abyssos, né, o lugar mais profundo do inferno. Fique conosco, sinta-se à vontade para colocar seu comentário, para também escrever a sua questão, sua pergunta. Sinta-se à vontade. Estamos aqui para cooperar com o crescimento da Igreja do Senhor Jesus de forma didática. Primeiro tópico desta primeira lição, vamos compreender o pensamento humano a respeito do inferno. Vamos conhecer o pensamento humano a respeito deste assunto chamado inferno. Primeiro subtópico do primeiro tópico: filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas deste mundo, negam profundamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificados e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Nós estamos falando do purgatório. De antemão, eu quero te dizer que esta ideia do purgatório, ela é falida. É uma ideia que não tem sustentação bíblica. As Sagradas Escrituras não apresentam chance de alguém que vai ter a oportunidade de ter o seu curso modificado para o lugar primário onde foi designado. Eu estou dizendo que uma vez que se vai, que se morre, né, como está em Hebreus capítulo 9, verso 27, que como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, não há a possibilidade de alguém ter o curso modificado para aquele lugar que foi designado após a morte. Quando o fio da existência é cortado nesta terra, aquilo que você viveu em vida definirá o curso de tua eternidade. Se aquele momento em que o fio da sua existência está sendo cortado, você irá dormir no Senhor, pois assim Deus vê aos mortos que partem com Ele. Sim, Deus os vê como aqueles que estão dormindo, eles não estão mortos. Quem diz isso não sou eu, foi o Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 20, verso 38, portanto Deus não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos, quando Ele faz menção de seus três ícones da fé, né? Abraão, Isaque e Jacó, sendo ele Deus destes, ele não está mencionando como mortos, mas mencionando-os como vivos, estando vivos para o Senhor. Portanto, a partida do crente com Cristo é sono do corpo, não sono da alma. É um outro assunto, um tanto extenso e também polêmico, mas eu quero sintetizar assim. Um sono do corpo, o corpo físico do cristão, ele dorme quando vai para o seio da terra. Porém, é diferente acerca do ímpio, é direto para o juízo, mas não um juízo para absolvição, e sim para concessão da sentença. Amém? Filósofos e humanistas, eles tentam trabalhar com uma ideia que acalenta a alma humana, que tranquiliza o ser do homem, dizendo que inferno nada mais é do que fruto de uma alma, de um pensamento penitente,
uma alma que se sente terrivelmente afligida por sua consciência, né, a tal ponto de gerar um peso por se achar imerecedor de qualquer felicidade, gerar um peso para a sua penitência por suas más obras. Porém, sua produção intelectual, eles pecam por não conhecer as Escrituras. Esta não é uma ideia do homem, mas uma ideia, sim, uma ideia de Deus, nem do próprio adversário, nem do próprio diabo. Ela não é, ela é uma ideia de Deus. Segundo subtópico do primeiro tópico, o ensino do universalismo. Do que se trata o universalismo? Lembra daquele episódio de Gênesis capítulo 3, quando a serpente, conversando com a mulher, perguntou para ela: Deus disse que não deveria comer de toda a árvore do jardim? A mulher responde: não, Deus foi específico, apenas daquela árvore ali, ó, não se deve comer. O que foi que a serpente falou para ele? Conversa. Deus, na verdade, está com medo. Traçando por miúdos, né? Deus está com medo. Se vocês, uma vez comendo daquela árvore ali, uma vez que vocês experimentem daquele fruto, vocês vão se tornar iguais a ele. Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que vocês comam, se tornarão iguais a Deus. Experimenta, vai lá, vai ver. A mulher foi, de fato, comeu, nada aconteceu. Apenas quando o homem, aquele que recebeu o testamento primariamente, comeu, é que os olhos de ambos se abrem. Isso mesmo. A ideia do universalismo se aplica da mesma forma. A ideia do universalismo tenta enfraquecer, relativizando as verdades bíblicas. A ideia do universalismo é dizer: toda criatura de Deus não foi feita para destruição, porque Deus é amor. Abre os teus olhos, humano. Deus é amor. Esse negócio, essa ideia de inferno, é invencionice de homens para tentar manter no cabresto outros homens, a manada, subservientes a eles. Errado. Não é uma ideia, mais uma vez vou dizer, humana. Nós sabemos pela palavra do Senhor, o nosso Deus, que ela não é uma ideia humana. Dizer que porque somos criaturas de Deus não iremos parar neste lugar é contrariar o senso de equilíbrio divino. Qual é o senso de equilíbrio divino? Deus é amor. Primeira carta de João enfatiza bem este tema. Porém também, Deus é um fogo consumidor. Isto mesmo. Deuteronômio capítulo 4, verso 24 e Hebreus capítulo 12, verso 28 ao verso de número 29. Portanto, esta ideia do universalismo, que não haverá condenação para toda criatura de Deus, antes há apenas salvação, é falida, reprovada pelas Sagradas Escrituras. Filósofos, humanistas e teólogos, liberais, estão reprovados pelas Sagradas Escrituras. O terceiro subtópico do primeiro tópico, o alerta apostólico. Os apóstolos nos advertiram muito bem, ainda as igrejas primitiva, bem como a igreja contemporânea, foram alertados pelos apóstolos. O apóstolo Paulo mesmo, na sua primeira carta a Timóteo, seu amado filho, na fé, Timóteo capítulo 4, verso 1, sua primeira carta, ele adverte. Na segunda carta, capítulo 3, verso 5, são chamadas cartas epístolas pastorais. Ele alertou não apenas ao pastor, mas todo o rebanho acerca destas doutrinas que surgiriam, achando-as como doutrinas de demônios, ventre de doutrinas de demônios, quando não conseguem aniquilar de vez a ideia de que não existe inferno, eles tentam adocicar a mesma, eles tentam amenizar. Há muito tempo eu ouvi uma frase, não me lembro de quem, que falou que Satanás trabalha todos os dias para tornar o céu menos agradável, o inferno menos terrível. Vemos
projeções cinematográficas mostrando o céu como lugar monótono, anjos tocando liras, harpas, pessoas ali vagueando sem ter o que fazer, um marasmo, uma tristeza terrível, um lugar de morto, né? Porém, na mesma tentativa, apresentam o inferno como lugar agitado, cheio de promiscuidade, mulheres com corpo exuberante de fora, pessoas bebendo, escutando músicas estrepitosas, sendo entoadas naquele lugar, pessoas sofrendo, mas ao mesmo tempo tendo possibilidades de alívio. Errado. Esta não é a realidade do inferno. A realidade do inferno é um lugar, eu posso sintetizar da seguinte forma: o inferno é um lugar ausente de tudo e todas as coisas que concernem a Deus. Já daí você tem uma noção: Deus é luz. Se ele não está naquele lugar, há uma penumbra terrível de trevas. Deus, ele é amor. Se ele não está naquele lugar, há uma ebulição de ódio, desprezo, raiva, fúria. Deus, ele é acalento para a alma. Se ele não está naquele lugar, aquele lugar habita toda a escória de sentimentos desprezíveis humanos. Portanto, o primeiro tópico tem a função, professor, de nos mostrar que as ideias humanas são raquíticas, falíveis, reprováveis pela palavra, tá bom? O primeiro tópico tem esta função, nos dizer que todo pensamento humano é limitado, é pobre, é falido com relação a este assunto. E, de certa forma, podemos dizer que eles estão sendo desonestos. De certa forma, estão sendo desonestos. Isto porque, dentro de cada ser humano, há um senso, uma centelha divina, colocada, depositada pelo próprio Deus quando nos criou, dentro de cada ser humano, em que nos traz um sinal de alerta para o senso de justiça. Aquilo que eu faço de errado tem consequências e consequências ruins, e uma hora cedo ou tarde eu serei cobrado. Todo ser existente nessa terra tem este sentimento. Deste assunto nós puxamos ainda um outro assunto. Como que pessoas de culturas que não tiveram contato com a civilização cristianizada, como que estas culturas, índios, povos indígenas, serão salvos? De que maneira? Aí vem o texto bíblico de Romanos, capítulo 2, verso 11 ao verso de número 16, que nos diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque, redobre sua atenção, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Estes que têm acesso à lei ouvem, mas rejeitam. Ouvem, mas não aceitam, serão julgados. Aqueles que ouvem e abraçam serão amparados. A lei que se fala é a lei divina, a lei de Deus. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Isso quer dizer, quando eles praticam naturalmente, operam aquilo que está escrito na lei de Deus, embora eles não saibam que aquilo que eles estão fazendo tem sua origem na palavra de Deus, Deus, por infinito amor, por infinita misericórdia, os ampara, os justifica como advogado. Olha, isto vai valer para você como obra de salvas para a contribuição de sua salvação. Para nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que as obras não nos salvam, porém cooperam.
As obras não nos salvam, porém cooperam. Aquilo que a palavra ampara que nós devemos praticar, os justos as praticam, isto coopera para a sua salvação e galardão. Agora preste atenção no que vai ser dito no verso 15 e 16. Os que mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência. Gosto da expressão de Champlin, que fala que a consciência é a carruagem natural da razão, tá bom? Da razão. A sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o Evangelho. Ele está basicamente, o apóstolo Paulo aqui dizendo, estes homens que praticam estas obras, eles têm em si, seja povos indígenas, povos rudes, bárbaros, todos eles possuem dentro de si a centelha divina que lhe traz o peso na consciência. Mostra-lhes que as suas obras devem ser recompensadas de maneira boa ou de maneira ruim. Sim, diante do Senhor, eles são desta forma apresentados. Estes não terão obras de galardão, não serão presenteados, devidamente presenteados, por não conhecerem as Escrituras, mas suas atitudes lhes garantirá a salvação em Cristo Jesus. Obterão entrada no céu, porém não concessão de bênçãos, de galardões. É disto que o texto está falando. Encerrando este primeiro tópico, vamos para o segundo tópico. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Aqui nós vamos falar mais precisamente acerca das designações polissêmicas do termo inferno. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada é Sheol. Esta expressão designa o mundo inferior, mundo dos mortos, mundo inferior, a sepultura. Essa palavra aparece 65 vezes ainda no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Essa palavra no Antigo Testamento era mais empregado para o corpo do que para a alma. Isto porque o conhecimento acerca deste assunto no Antigo Testamento, nós podemos verificar e constatar isto, era limitado. No Novo Testamento, nós vamos nos deparar com pelo menos 3 expressões gregas. A primeira é Hades, ou Hades, a segunda é Tártaro, ou Tártaros, e a terceira é Geena, ou Geena. A primeira expressão, Hades, basicamente significa lugar de tormento. Para ali vão as almas de todo aquele que desceu sem Jesus. Teve o fio da sua existência cortado. Infelizmente foi sem Deus, sem paz, sem salvação. Por que o ser humano vai para lá se aquele lugar não foi designado para ele? Simples. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Isso mesmo. Gosto desta frase. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Vai-se para o inferno porque rejeitou a graça salvadora, a remissão de seus pecados, a absolvição. Rejeitou, se negou a arrepender-se de seus pecados, resistiu ao Evangelho. Ele não vai porque pecou, porque já em pecado, disse o salmista em Salmo 51, fomos concebidos. Já havia um martelo batido contra nós. Já havia uma sentença deliberada contra nós. Ok? Porém, o Senhor, por sua infinda misericórdia, operou o livramento do que merecíamos, a condenação eterna, por meio de quem? Seu Filho Jesus, manifestando o que? A graça divina. Antes, você tinha o destino para o inferno, agora você tem o destino para o céu. Aqueles que partem sem Cristo vão para o lugar chamado Hades. Hades também é conhecido como um pré-inferno. É uma antessala para o salão principal chamado
Guiena, tá bom? Antes de falar sobre o próprio Guiena em si, que é o destino final de Satanás, da besta, do falso profeta, de todo o inferno, todo o inferno será lançado ali, e dos ímpios condenados, tá? Antes de falar da morte, também, se até a própria morte, também vai parar ali no Guiena, tá? Eu quero lhes falar sobre o Tártaro. O que é o Tártaro? Tártaro é um lugar que consegue ser ainda mais tenebroso que o próprio Hades. Ambas as expressões são extraídas do grego, tá? Como eu lhes falei a princípio. A expressão Hades é o termo grecisado do Sheol, enquanto para o hebreu o Sheol é o entendimento que se tem do lugar submundo, né, o mundo dos mortos, o mundo dos caídos, o mundo de penitência. Para o grego é Hades. São expressões vistas na mitologia grega. Olhe isso, duas culturas diferentes, quando fundadas, quando formadas, não tinham contato uma com a outra. Porém, o senso que é difundido entre os gregos é o mesmo senso que é difundido entre os judeus. Há um lugar de tormento para as almas penitentes. Este lugar de tormento, né, possui abaixo de si um lugar inferior. E tem uma expressão forte que diz que o Tártaro está para o inferno quanto o céu está para a terra. Ele é um lugar terrivelmente profundo. Está muito além da base do inferno. Agora veja, na mitologia grega é dito que as almas param no Hades, mas no Tártaro ficavam os titãs, né? Os falsos deuses do mundo antigo. Eles foram aprisionados lá pela divindade principal, filho de destes titãs, né? O titã chamado Cronos, o filho dele chamado Zeus, o venceu e o aprisionou naquele lugar. Ele, juntamente com todos os demais titãs, estão presos ali, segundo a mitologia grega. Quando você vai para a palavra de Deus, olha, gregos não tiveram contato com a palavra do Senhor, o nosso Deus, para elaborarem a sua filosofia, sua linha de raciocínio com relação a este assunto. Quando você vai para a palavra de Deus, lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Pedro diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Quem também aborda esse assunto é o irmão do Senhor Jesus chamado Judas, não é o Judas Iscariotes, tá bom? É o irmão do Senhor Jesus chamado Judas, no verso de número 6 do único capítulo existente nessa epístola de Judas. Ele diz assim: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão. Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Meus irmãos, vejam o quanto este lugar é terrível. Vejam o quanto este lugar é tenebroso. Vejam o tamanho da obra que foi operada em nós, o que o Senhor Jesus nos fez, meus irmãos. Contemplem o tamanho da obra, que lugar terrível. O Hades, que é um lugar de tormento, um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de agonia, de penitências, por si só já é terrível. Porém, ele ainda não é o destino final, né? O destino final. Abaixo dele está um lugar ainda mais profundo, chamado abismo, ou abissos no grego, né? Abissos, que é um lugar profundo, também conhecido na mitologia grega como Tártaro, aonde estão os demônios, as criaturas mais terríveis que o próprio Satanás. Pois Satanás está livre para transitar entre estes dois lugares, com exceção do Tártaro. Ele vai no Hades e sai de lá. Ele entra e sai daquele lugar.
Porém, naquele lugar estão presos demônios, criaturas que não poderiam estar entre nós, de terrível ferocidade, de terrível obra sinistra, não dá nem para descrever, né? Segundo o que nós entendemos e podemos inferir pela descrição bíblica. Portanto, esta lição eu a leio, estudo, abraçado por um sentimento de gratidão. Que livramento eu e você recebemos. Que livramento nós fomos presenteados. É um lugar que não terá fim. Não terá fim. É um lugar de existência eterna, né? Jazindo em trevas, dores, angústia, ranger de dentes, sofrimentos terríveis neste lugar. Dentre estes sofrimentos, um dos sofrimentos principais chama-se consciência. A mesma consciência que aqui opera nas culturas que tiveram contato com o Evangelho e sua formatação ou não. A consciência lhes levará para aquele lugar se estes infringiram a lei, seja a lei na alma que Deus instituiu, como a lei de Cristo, muito bem estabelecida pela palavra, estes que a transgrediram naquele lugar, dia e noite, serão atormentados pelo sentimento de saber: eu tive a oportunidade e não valorizei, eu tive a chance e não ouvi, eu mantive a minha cerviz, ou seja, quando a Bíblia usa essa expressão, quer dizer a parte de trás do pescoço, a nuca. Eu mantive a minha cerviz dura, eu não quis me curvar ante a palavra do Senhor, o nosso Deus, ante a repreensão. Tapei os meus ouvidos, fugi da verdade, me alicercei naquilo, minha carne se deleitava, tomava prazer. O resultado final destes, que amaram mais as obras da carne, amaram mais as coisas deste mundo, os prazeres e as aventuras mundanas, seculares e transitórias, o resultado final é jazer num lugar como este. Portanto, a última definição, a palavra Guiena, esta aparece 12 vezes no Novo Testamento, significando castigo eterno. Este nós conhecemos principalmente por Apocalipse capítulo 19 e capítulo 20 como o lago de fogo. Este está designado mesmo, é o destino final de Satanás, da besta e do falso profeta, bem como todo o inferno. Pense num lugar enorme. Ele vai abarcar todo o inferno, os anjos caídos. Estes sairão quando o quinto anjo tocar a quinta trombeta. Isto em Apocalipse capítulo 9, verso 1, diz que o quinto anjo tocou a trombeta e viu João, viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Tá? Uma parte destes anjos sairão dali, mas nós vemos quando o Senhor julgar estes mesmos anjos, no capítulo 20, verso 1, quando um anjo, que estará com a chave na mão do abismo, vai aprisionar tanto Satanás, como estes demônios novamente neste lugar, serão aprisionados para designação de sua sentença. Portanto, este é o Guiena. De onde vem a origem desta expressão Guiena? É uma expressão que é a mesma que significa Vale de Inom. Guiena é Vale de Inom, ou Geben Inom, Vale dos Filhos de Inom. Biblicamente falando, não sabemos quem era Inom, mas sabemos que este lugar era um vale que havia ao sul de Jerusalém, a Jerusalém antiga. Neste lugar, algo terrível aconteceu durante estes períodos bíblicos. Acontecia, Ali estava estabelecida uma estátua enorme de um deus pagão chamado Moloque. Como era essa estátua? Ela era composta de bronze, ocada, por dentro dela. Isto porque dentro dela se colocavam materiais para acenderem o fogo. E uma vez este fogo aceso, o que se faziam?
ofereciam crianças a esta divindade diabólica. Diz o texto bíblico que tanto o rei Manassés como o rei Acás fizeram sacrifícios a esta divindade, né? Fizeram sacrifícios. E como era feito o sacrifício a essas divindades? A essa divindade diabólica? Esperava-se a estátua, né, feita de bronze, aquecer. Quando ela estava incandescente, estava em brasa viva, o formato que ela tinha era com as mãos assim, uma estátua grande, enorme, com as mãos assim. Pegava-se a criança daquele que queria sacrificar o seu filho em prol de anseios humanos, né? A tal da concupiscência carnal. Colocava-se a criança ali em cima, a criança começava a gritar de dor, porque ela meio que estava assando, quando não era jogada dentro da imagem para ser queimada. Em virtude do grito que estes bebês davam, os sacerdotes começavam a tocar tambores para abafar o grito destas crianças. Com o rufar dos tambores, abafando o grito destas crianças, os pais não tinham sentimento em seus corações, o sentimento de penosidade pela sua criança, piedade por sua criança, manifesto. Antes levava adiante, incentivavam a outros para que fizessem também. Este mesmo vale também recebeu o nome de Vale de Tofet, pois Tofet, no hebraico, é o mesmo que tambores, o rufar dos tambores. Eles batiam os tambores, as pessoas não ouviam o grito das crianças, porém Deus via com extrema reprovação a atitude dos homens. Deus via com extrema reprovação. Daí, entramos em um outro tema ainda concernente a este assunto, que humanistas, filósofos, ateus gostam de fazer. Bem, se o inferno existe, se ele é como é, e Deus não fez para o ser humano, por que Deus não joga de vez, se é um lugar de penitências por seus pecados, por que Deus não joga de uma vez aquele que aqui na terra transgrediu a sua lei, né? Mais especificamente eu pergunto, eles fazem assim: por que Deus salva quem merecia parar naquele lugar? Por que Deus outorga salvação àquele que ali no leito de morte resolve se arrepender? Eu conheço pessoas que não acreditam nesse tipo de conversão. Acham muito improvável, né, que alguém consiga se arrepender ali aos 45 segundo tempo. Conheço pessoas que contestam. Já peguei certos embates com relação a isto, mas a todos respondo mansamente, dando como argumento que o Senhor salva sim se houver arrependimento genuíno, dando como exemplo a pessoa do ladrão, o ladrão na cruz. Aquele que se arrependeu dos seus pecados, repreendeu ao seu colega, né, no crime, seu comparsa de crime, que agora estava também recebendo a pena. Ele repreendeu a ele e olhou para o Senhor Jesus, que vendo que o Senhor Jesus naquele estado junto com ele poderia logicamente dizer: não, esse não é Deus não, de fato o colega lá está certo, esse não é Deus, porque olha a condenação que ele está, é a morte mais horrenda que há para os judeus. Ela é comumente conhecida aqui como algo terrível, inaceitável. Como é que o Salvador do mundo vai parar nesse lugar? Mas não, ele manifestou um arrependimento lá no finalzinho, pedindo ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a fé que foi manifesta naquele momento. Então eu acredito que é possível sim haver salvação. E aí você diz: mas por que Deus concede salvação? É justo? Sim, é justo. Não seria justo se o Senhor Jesus não tivesse subido ao Calvário. Não seria justo se o Senhor Jesus não tivesse vivido todo o vitupério. Ele, sendo perfeito, não pecou em nada, resolveu pagar em si. Meu irmão, coloque isso na sua cabeça. Ninguém ficou sem ter o seu pecado cravado em Cristo Jesus, sem ter o seu pecado devidamente punido, mas na pessoa de Cristo.
Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Coloque isso na sua cabeça. Não existe isso de dizer que há uma injustiça da parte de Deus em querer salvar uma pessoa que passou a vida toda desprezando o Evangelho, rejeitando o Evangelho, lá no leito de morte. Essa pessoa abre a boca para querer aceitar Jesus e vai ser salvo. Isso não é certo. É certo sim, porque Cristo padeceu o que nem eu e nem você merecíamos, mesmo que não tenhamos cometido pecados da ordem destes transgressores que para nós aberrantes, assassinos, homicidas, estupradores, genocidas, de todo tipo, né, de males operados pela natureza caída humana. Portanto, fechamos o segundo tópico apresentando o próprio inferno em si e seus compartimentos. Terceiro tópico, a doutrina bíblica do inferno. Primeiro subponto, vai nos falar acerca do conceito bíblico do inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. Já falamos sobre isso. Não era para o ser humano, falamos já isso, não era para o ser humano vai para lá em virtude de seus pecados, né? Ele é um lugar designado, propriamente construído, totalmente adequado para Satanás e seus demônios, mas em virtude das obras que os homens imperam, obras de iniquidade, nada mais justo do que descer para o lugar do pai da iniquidade. Se você pratica as obras do pai da iniquidade, você está imitando o pai da iniquidade. Consequentemente, você vai parar no mesmo lugar que ele. Por isso, seres humanos vão parar no inferno. Por isso, almas condenadas param no inferno. Apenas por esse motivo, por praticar as mesmas obras, serem imitadores de Satanás, amando mais o prêmio da iniquidade do que o prêmio da salvação. Segundo subtópico do terceiro tópico, o que ensina a doutrina. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Sem este ensino, você não compreende o que é a salvação, o que foi a salvação operada em sua vida. Qual o sentido que faz o Deus celestial, o Senhor dos senhores, Senhor do universo, Criador de todas as coisas, abdicar de toda a sua glória, desprezar toda a sua glória, descer, tomar a forma de servo e achado na forma de servo, ainda mais subir, né, para a cruz do madeiro, pois todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito, chamado, considerado como maldito, porque ele se fez maldito em nosso lugar. Qual o sentido que faz? Foi o olhar de Deus para aquele lugar chamado inferno. Há um texto bíblico que eu amo por demais, que é o texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, quando o Senhor falou acerca das obras do atalaia, né, que ele deveria estar em alerta para livrar ou tentar livrar a alma daquele que estava correndo em perigo. O Senhor agora, tomando esta característica, olha para o ímpio e diz, né, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Por que motivo você deveria morrer? Ouça minha voz, né? Eu vejo o Senhor sinalizando, de certa forma, desesperado para aquele que está em alto curso, né? A todo vapor, caminhando para o inferno, para a perdição eterna. Ei, acorda! Acorda, tu que dormes, desperta-te, ó tu que dormes, enquanto você pode achar. Isaías 55, verso 6. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que poderoso é para salvar. Portanto, é necessário falarmos sobre esta doutrina, é necessário que ela esteja na Bíblia, pois ela traz coopera para que haja todo um sentido concernente à obra de salvação. Terceiro e último,
subtópico do terceiro tópico, o castigo será eterno. Eu, quando era criança, tenho, por misericórdia de Deus, a alegria de ser nascido e criado num lar cristão. Hoje desfruto dos meus 35 anos de vida que estou no meio cristão. Quando eu era criança, meus pais, mesmo em sua limitação, tiveram o desejo, o temor de conduzir a mim e a meus irmãos nos caminhos do Senhor. E tudo que estava à disposição deles, eles faziam uso para tentar nos ensinar. Seja com a ministração da palavra, a caminhada ao culto, a chamada para a atenção à ministração da palavra no culto. E quando estávamos em casa, após cultos domésticos, que meu pai e minha mãe realizavam conosco, à época nós tínhamos discos de LPs, eles colocavam discos, e naqueles discos nós ouvíamos as ministrações gravadas, ministrações como as 7 trombetas. Nós tivemos esse LP, talvez alguém dessa mesma época possa lembrar. Nós tivemos o juízo final, mensagens como o juízo final. Tivemos diversos conteúdos nesse assunto. E sempre que falavam sobre a eternidade, o pensamento que eu criei quando criança é que talvez acabasse como se acabavam os filmes, na época com fita cassete. Acabou aquele filme, me lembro de assistir um filme, De Volta para o Inferno. Eu me lembro que este filme falava acerca de 2 amigos, que morreram sem Cristo. Um conseguia, de certa forma, sair e transitava entre este nosso mundo e o mundo dos mortos, o mundo dos caídos. E por diversas vezes os demônios conseguiam o achar e levar de volta àquele lugar, mas eles sempre arrumavam uma forma de fugir. Eu me lembro que meu pai comentava, olha, essa parte dele conseguir sair não é possível, mas a parte do sofrimento que nós víamos naquele lugar, irmãos, eu confesso que aquilo na época me trouxe esse pensamento, Não seria possível de eu simplesmente esquecê-los. Alguém é adepto deste pensamento, que falam que o esquecimento de Deus é o mesmo que extermínio. Eles simplesmente deixarão de existir, porque não é possível, dizem eles, não é possível Deus, um Deus de amor, estar bem com os seus filhos na eternidade, sabendo que há um lugar de horrenda tristeza e dor. Irmãos, esta dimensão será levada para outro lugar. Será uma dimensão totalmente longe, não sei onde. Ela será esquecida de certa forma, mas não extinta. Ela permanecerá. Ah, mas é justo? Bem, se formos falar de justiça, o Filho de Deus não era obrigado a operar esta obra de salvação, mas ele fez sabendo o que estava fazendo. Ele fez ciente do que estava nos livrando. Portanto, eu concluo esta lição neste domingo, falando a você, querido superintendente, você, meu querido irmão professor, que está preparando o seu conteúdo programático, você, querido aluno, que está preparando-se para formular suas perguntas, que servirão para crescimento e enriquecimento desta escola bíblica dominical. Vigiem, sempre tenham esta doutrina, não com sentimento de medo em seus corações, medo de ir para o inferno, por isso vai servir a Cristo por medo. Servir a Cristo hoje deve ser motivado, o sentimento que deve nos motivar é o sentimento de gratidão. Gratidão porque o Filho de Deus não tinha obrigação em operar esta obra assim, mas ele preferiu nos mostrar desta forma para esboçar, exemplificar, evidenciar o tamanho de seu amor por nós. Ele simplesmente poderia fazer com que o inferno deixasse de existir, mas não há lógica. Nós só conseguimos dimensionar um espaço por sua altura, profundidade e largura, por todo o conteúdo existente nele. Como é que eu conheceria a dimensão do amor de Deus, do favor de Deus, se eu não entendesse o quanto eu sou imerecedor, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou reprovável, e o que eu merecia de fato era um inferno, jazia naquele lugar, mas ele, que é santo, que é puro, que é perfeito, que é lindo em todo o seu caráter,
olhou para nós e resolveu operar em nosso lugar a obra vicária, a obra do vitupério na cruz do Calvário. Deus em Cristo te abençoe e tenha um ótimo momento de reflexão e estudo da palavra do Senhor, o nosso Deus. Nos vemos na próxima abordagem bíblica. Célica paz a todos.